João, capítulo 17, versículos 20 a 24. João 17, 20 a 24. Esse texto eu vou ler na versão King James. João 17, 20 a 24. Palavras do Senhor Jesus essas. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente oro por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgastes, porque me amastes antes da criação do mundo. Aleluia. Jesus está fazendo a oração final dele. Essa oração Jesus faz no final do período dele no Getsemane, no jardim do Getsemane. Antes de Jesus ser preso, ele estava fazendo essa oração. Então essa oração, ela é muito importante, porque ela é meio que o final das contas do ministério terreno de Jesus antes de morrer por nós. O capítulo 13 de João é o início de um sermão em que Jesus está meio que preparando os discípulos, está conversando com eles. Muito provavelmente a maior parte desse sermão acontece entre o cenáculo, onde Jesus ceou com os discípulos, e o jardim de Getsemane. O texto de João diz que ele passou pelo vale do Cedron, saindo de Jerusalém, passa pelo vale do Cedron e sobe o Monte das Oliveiras. O Vale do Cedron é um lugar baixo ali em Jerusalém. Eu fico fazendo o gesto, parecendo que vocês estão vendo o mapa também, né? Desculpa. Então, mas o mapa está aqui na minha cabeça. E nesse caminho entre o cenáculo e o Monte das Oliveiras, Jesus falou capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. No 18, Jesus já é preso. Então, esse capítulo 17, em que Jesus está fazendo a oração, ele já havia chegado no Monte das Oliveiras, porque já tinha dado tempo de chegar lá, pelo amor de Deus. Vai falar esse tempão todo, né? Chegou lá, e chegou lá falando para os discípulos sobre oração. Deixa os discípulos e vai orar. Na oração, Jesus pede uma coisa. Mas antes de falar do pedido de Jesus, me deixe te falar por quem ele pediu. Olha o versículo 20. Para quem Jesus pediu isso? Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente oro por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Então, Jesus estava antevendo a cruz, a ressurreição, a pregação do evangelho e o arrebatamento da igreja. E na oração, Jesus está prevendo tudo o que vai acontecer desde a cruz, porque naquele momento já estava resolvido, ele ia morrer mesmo, desde a cruz até os nossos dias, Jesus estava antevendo. Ao olhar toda a saga que a igreja vai passar,
o tempo dos discípulos, o tempo dos pais da igreja, o tempo das denominações, o tempo da reforma protestante, o tempo pós-protestantismo, nossos dias, quando Jesus prevê tudo isso, ele pensa, eu tenho que orar. Tenho que orar por esse povo. E quando Jesus ora pela igreja toda, incluindo eu e você, Jesus estava incluindo eu e você nessa oração, adivinha qual é o único pedido dele? Unidade. Olha a oração dele. Pai, eu oro para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pensa assim, chegou sua hora de morrer, você tem uma família enorme, como eu falo lá em casa na mesa, que Deus livre e guarde você chegar a faltar, né? Chegou a hora de você, Deus livre e guarde você chegar a faltar. Gente, a expressão Deus livre e guarde é a expressão de vovó Virgínia, ela adorava repetir essa expressão. Toda vez que alguma coisa prevista de ruim para acontecer, na fala dela, ela botava antes Deus livre e guarde. Eu estou fazendo uma pesquisa profunda para entender o que significa essa expressão, Deus livre e guarde. Se Deus livre e guarde você chegar na hora de faltar e você só puder fazer uma oração pelos seus que você está deixando para trás, você pede o quê? Eu estou pintando esse quadro para você para ajudar você a entender a importância dessa oração. Essa oração não é uma oração de todo dia, é a oração última. Jesus vai pedir uma coisa antes de partir. E aí ele pede para que haja unidade na igreja. E Jesus podia pedir outras coisas? Claro que podia. Isso me remete a uma outra oração muito sábia, que aconteceu antes de Jesus, a oração de Salomão. Deus disse para Salomão assim, Salomão, pode pedir que eu dou. O que você quiser, pode pedir. E aí Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria para cumprir o meu ministério de acordo com o seu propósito. Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão. Deus falou para ele assim, você podia ter pedido riquezas, mas não, pediu sabedoria. Você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas não, pediu sabedoria. Você pediu para influenciar você poderia pedir para influenciar os governos do mundo, mas não, pediu sabedoria. Por isso, te darei sabedoria. E também, através da sabedoria, te darei riquezas, te darei a morte dos seus inimigos e te darei influência sobre os governos do mundo. Salomão caiu na real, então, que o negócio mesmo é pedir sabedoria. Esse episódio de Salomão pedindo sabedoria em vez de pedir qualquer outra coisa acontece por volta do ano 1000 antes de Cristo. Mais ou menos 1 milênio depois, Jesus está num impasse parecido. Jesus conhecia a história de Salomão, Jesus pregava sobre Salomão, entendia tudo de Salomão, e estava na hora de fazer uma oração séria. O que ele pediria se ele se lembrasse de Salomão? Sabedoria. Porque a sabedoria, ela contém em si, a médio e longo prazo, os outros pedidos. Por exemplo, riqueza e vitória contra os inimigos. Está na sabedoria. Se tiver sabedoria, vai conseguir essas outras coisas. Porque a sabedoria é o caminho. Mas Jesus não pediu sabedoria para a gente. Jesus pediu outra coisa. Que considerando que Jesus já conhecia a história de Salomão, é mais importante do que a sabedoria. O poder da unidade, com certeza,
é mais importante do que a sabedoria. Por quê? Porque se não fosse, Jesus teria pedido sabedoria. Em vez de pedir sabedoria, Jesus pediu o poder da unidade para a igreja. E por quê? Porque se a igreja conseguir viver em unidade, por causa da unidade, ela vai acessar a unção de Arão, a bênção do irmão, vai acessar os portais que a gente aprendeu hoje de manhã, de ligar e desligar nas regiões celestiais, consequentemente, vai vencer as batalhas e vai ganhar sabedoria. Se houver unidade, a unidade vai fazer a gente acessar os céus de tal forma que a gente vai receber também a sabedoria que precisa para fazer o que tem que fazer. Então, registra isso. Jesus está na última oração, e na última oração para orar por nós, ele pede para a gente viver unido. Gente, eu acho que só o fato de Jesus ter orado por isso já devia me fazer dizer assim: não precisa nem falar quanto custa, eu pago. Só porque foi Jesus. Na minha vida de servir a Deus, de andar com Deus, uma das coisas que eu sempre disse que eu não discuto é com Deus. Eu discuto qualquer assunto até saber qual é a opinião de Deus. Quando Deus falou qual é a opinião dele, acabou a discussão. Eu não quero saber para que lado a coisa vai. Deus falou, estou dentro, estou indo. É claro que eu preciso saber que Deus falou. Eu não preciso saber que Deus falou com você, eu preciso saber que Ele falou. Porque, sei lá, se Deus falou com você, era só para você as coisas. Deus falou, é para mim o que Ele falou? É. Eu não discuto mais, acabou a discussão. O fato de Jesus ter gastado energia orando e falando assim: Pai, eu quero que eles vivam em unidade, isso por si só já devia me convencer a aceitar qualquer preço. Nós trabalhamos esse tema lá no encontro de cura da Grande Vitória. E quando eu pedi para os irmãos, para um irmão, na verdade eu pedi para muitos irmãos, mas eu estou pensando na resposta de um, resumir o encontro, ele resumiu assim: é de sapo em sapo que se constrói a unidade. E eu fico perguntando por que Jesus precisou orar pela unidade. Quando eu penso que Jesus teve que orar para que haja unidade, eu penso em duas coisas. Número 1, a unidade é muito importante. Número 2, a unidade é muito difícil. Andar junto com gente e harmonizar a relação é muito complicado. É complicado para mim, porque eu sou gente e eu tenho lá meus problemas. É complicado para ele, porque ele também é gente. É complicado para nós dois, porque os meus problemas ativam os dele e os dele ativam os meus. Então, andar junto é muito difícil. Então, Jesus tinha que orar muito para a gente viver em unidade. Tenta responder essa pergunta. Pensando nisso, pensando no quanto é difícil para você viver em unidade, tenta responder essa pergunta. Se essa oração que Jesus fez, Pai, eu oro para que eles sejam um, para que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus fez essa oração. Imagina
com as suas dificuldades de manter a unidade, com as suas dificuldades de senso de justiça, não gosta que sejam injustos com você, embora a injustiça é sempre para o seu lado, não sei porquê. Lidando com a sua dificuldade de levar desaforo para casa, com a sua dificuldade de engolir sapo, pensando em tudo isso. Se essa oração que Jesus fez fosse respondido na sua vida hoje, agora, o que mudaria em você? Eu sei que seria mais fácil eu perguntar o que mudaria no outro que convive com você, aquela pessoa difícil de você aguentar, aquela pessoa que te atrapalha de viver em unidade. Pastor, se fosse para viver em unidade com outras pessoas, eu até que viveria bem, mas fulano, olha, fulano dificulta tudo. Então eu não quero que você pense no fulano que dificulta, eu quero que você pense em você. Se a oração de Jesus for respondida e você estiver pronto para viver em unidade, o que muda para você? Pensa aí. Escuta isso. Às vezes, a nossa sensação é que se a gente vivesse sozinho, tomássemos nossas decisões sozinhos e ninguém fosse dar conta da nossa vida, a gente viveria melhor. O problema é que sozinho a gente pode até andar mais rápido, mas junto a gente vai mais longe e por mais tempo. Entendeu? Eu vou ampliar isso um pouco hoje à noite, porque o assunto de hoje à noite tem mais a ver com isso. Mas o que eu quero que você entenda é que, apesar de gente dar tanto trabalho, Jesus está orando por nós para a gente conseguir andar junto com eles. Então, ou Jesus não entende bem dessas coisas, porque como é que ele vai pedir uma coisa dessa para a gente? Um troço ruim desse. Ou nós interpretamos a vida errada. O egoísmo da nossa geração faz a gente perder de vista a força que é andar junto. O poder que flui quando a gente resolve que a nossa vida não é da nossa conta, que a nossa vida é da conta das pessoas que Deus colocou nela. E que a vida das pessoas que foram colocadas na nossa vida é da nossa conta também. Que gente não consegue viver sozinho. Jesus está orando para que haja unidade. Mas nós já vimos até aqui que a unidade tem tudo a ver com o meu estado psicológico. A unidade tem tudo a ver com a minha alma, tem tudo a ver com resolver ou não resolver a minha alma. Então, se a minha oração for respondida, vai mudar a mim. Aliás, perdão, se a oração de Jesus for respondida, vai mudar a mim. Porque para que haja unidade, eu preciso mudar. Eu preciso segurar minha onda. Eu preciso tolerar o outro. Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso aceitar o outro do jeito que ele é. Respeitando ele do jeito que ele é. Sem tentar obrigá-lo a ser algo que ele não dá conta de ser. Amá-lo assim, lá, daquele jeito. Então a oração de Jesus vai mudar a gente. Mas escuta isso. Quando a unidade chegar, todo o resto vem com ela. Porque na unidade está contida a unção de Arão, a bênção do irmão, os portais abertos, as chaves para acessar o reino dos céus. Todo o mover vem daí da unidade. E se não houver unidade, estamos encrencados. Olha a fala de Jesus explicando, porque
Ele diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste e que eles são amados do Senhor do mesmo jeito que eu sou amado. Jesus está ajudando a gente a entender que ele não fez esse pedido por capricho, ele fez esse pedido por estratégia inteligente. Jesus está dizendo assim: quando houver unidade na igreja, a igreja vai abrir os portais vão jorrar o mover de Deus, o mundo ao redor vai ser afetado por esse mover, e o mundo vai reconhecer que esse povo tem alguma coisa de sobrenatural neles. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus disse que o mundo vai perceber que eu sou enviado de Deus, Jesus está falando de resultados tangíveis. Porque o mundo não vê com outros olhos, senão com os olhos materiais. Como é que o mundo nota Deus no nosso meio? Quando o mundo vê os resultados. O mundo não vê Deus no nosso meio porque eles tiveram uma revelação. Não, o mundo vê Deus no nosso meio quando ele vê os resultados. Por exemplo, o quebrantamento dele já é parte dos resultados. E Jesus está dizendo que quando a igreja estiver em unidade, o portal abre, a unção desce e o mundo vê essa unção na gente. Sabe, o mundo ao nosso redor é afetado pela unção que flui de nós. E quando não flui unção de nós, o mundo ao nosso redor apodrece mais rápido. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, tem a ver com isso. Quanto mais Deus opera na gente, mais a gente é sal. E eu sei, você deve estar pensando assim: pastor, mas tem tanta podridão nesse mundo que eu acho que a igreja não está funcionando. Eu queria te convidar a olhar isso com outros olhos. Pensa assim: apesar da igreja, ainda tem muita podridão no mundo. Nós somos sal. E sal tem um sentido, para aquela época, daquele que contém o poder da podridão. Sal não deixa a carne apodrecer. Luz não deixa a escuridão tomar conta. Mas quando você olha para o mundo hoje, agora, vá para a internet ou vai para a televisão procurar os canais de noticiário, o que você vai ver? A podridão está tomando conta do mundo. Mas eu estou aqui e eu sou luz para o mundo. Você está aqui e você é luz para o mundo. Então, em vez de você pensar assim, não está adiantando, eu queria que você pensasse de outro jeito. Eu queria que você pensasse na densidade dessas trevas, que nós, com toda a nossa luz, ainda está desse jeito. Sabe o que isso significa? Significa que, se a gente sair, o negócio piora muito. Aliás, as previsões bíblicas é de que nós seremos tirados. E quando formos, a densidade das trevas vai aumentar muito. Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, ele falou sobre isso, dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo, mas ele não pode tomar conta até que aquele que o detém seja retirado. Sabe quem é aquele que o detém? É o corpo de Jesus na terra, que é você. Esse corpo de Jesus que foi dito a respeito dele: vocês são o sal da terra, que não deixa o mundo apodrecer, vocês são a luz do mundo, que não deixa o mundo escurecer. Mas pastor, está muito escuro, significa que tem escuridão demais e haja luz para iluminar esse negócio. Mas o fato é que o mundo vai ver o nosso poder, a nossa luz, na medida da nossa unidade. Por isso Jesus está explicando: eu preciso orar pela unidade de vocês, porque é na unidade de vocês que o mundo vai conhecer que eu sou enviado.
É na unidade de vocês que a escuridão do mundo não vai ser tão escura. É na unidade de vocês que a podridão do mundo não vai ser tão podre, porque vocês estão lá. Pastor, a podridão do mundo está entrando na igreja. É verdade. Mas seria muito pior, muito pior, muito pior, se não tivesse essa luz acesa. Seria muito pior, se não tivesse esse sal espalhado por aí. A gente está aguentando firme. E é por causa da tensão sobre nós que eu acho que Jesus vai arrebatar a igreja hoje ainda. Ou te dar uma segunda chance. É por causa dessa pressão toda que eu acho que Jesus vai arrebatar a igreja hoje ainda. Jesus está estabelecendo essa unidade da seguinte forma no versículo 23, olha só. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes como também amastes a mim. A unidade não apenas abre o portal para que o poder de Deus caia em nós, aquela unção de Arão, a bênção do irmão, ele não apenas cai em nós para que o mundo veja, mas a unção que cai nos aperfeiçoa nessa unidade. A unidade faz com que meus dons sejam melhorados, sejam fortalecidos. E nesse fortalecimento dos meus dons, não apenas o mover, o derramar, a unção, o espalhar da glória, vai longe, como eu, quando for longe, vou carregado com a unção que recebi da unidade e vou com os meus dons desenvolvidos pela unidade. Se você é pregador e já pregou num culto sem unidade e já pregou num outro culto com unidade, sabe da diferença? Sabe do que eu estou falando? É outra vida. Quando você prega numa igreja que está unida, coesa e adorando conjuntamente, aquela igreja, enquanto você prega, ela suga quase nada da sua energia e ainda te recarrega as baterias. Quando você prega numa outra igreja sem unidade, dividida, confusa, se atacando-se, corroendo-se a si mesma, a sensação é de que você está se esvaindo enquanto prega. Seu dom é fortalecido pela unidade. O que você foi chamado para fazer, não importa o quê. Numa unidade, essa sua força é construída. Estão conseguindo entender que a unidade é importante? Joia, quer pagar quanto? Porque logo depois de entender que o tesouro é bom, você precisa entender que tem que comprar o campo. Porque o tesouro é bom, mas você tem que comprar o campo. Olha a fala de Jesus, o plano dele no final. Antes de ir para o próximo texto, me deixe te falar desse mover que a unidade produz ao redor. A unção da unidade, ela tende a ir neutralizando a energia das trevas e fazendo a energia das trevas perder a força. É isso que eu quero dizer quando digo que deve ter treva demais porque a nossa luz não está dando conta. Então deve ter muita treva para lá. Eu me lembro de ter compartilhado sobre esse tema, falando sobre esse tema num treinamento de intercessão, falando da minha experiência na infância, dentro de um desses lugares onde se fazia feitiçaria e se invocava demônios. Eu estava lá. E estava lá por causa da minha mãe. Os meus pais frequentavam esses lugares na minha infância, faziam aquelas mandingas todas. Eu era criança, estava lá. E aí uma das feiticeiras, a chefe que fazia os esquemas lá todo, me viu num determinado canto
E aí ela me tirou dali, colocou lá e falou assim, você está atrapalhando, o espírito não está descendo. Aí me colocou naquele canto. Daí continuou lá fazendo o trabalho dela, daí a pouco ela olhou para mim e falou assim, tira aquele menino dali que ele está atrapalhando. Aí me botaram no outro canto. Passou mais um tempinho, ela, aquele menino, porque no terceiro lugar eu abri o braço assim, não tinha um lugar para eu ficar, então eu abri o braço, os dois, botei uma mão numa parede, outra na outra para me apoiar. Estava pedindo que o mundo acabe em barranco, não tem? Abri os dois braços e ela falou assim, esse menino está fazendo uma cruz ali, ó, está atrapalhando. Aí eu cheguei na conclusão que o problema não era onde eu estava, era eu era o problema daquela mulher. Eu usei isso para ilustrar que a presença da luz é como jogar areia na farofa. Tem uma farofa deliciosa ali para os demônios comerem, alguém chega e joga areia. A farofa ainda está lá, mas difícil de digerir agora. Difícil de digerir. A presença da unção estraga o mover do inferno. Nesse treinamento que eu estava ministrando, depois de contar sobre isso, um irmão compartilhou que ele morava num determinado bairro, e aí tinha ali perto da casa dele, muito perto, um desses lugares que faz esse tipo de invocação a seres espirituais pagãos. E ele se converteu, e na empolgação de ter se convertido, colocava lá os hinos evangélicos na vitrolinha dele e botava para ele e os vizinhos ouvirem. Aí o pessoal lá do lugar chamou ele um dia para conversar e falou assim, olha, a gente não liga que você ouve seus hinos, a gente também gosta. Mas na hora tal, até a hora tal, a gente queria que você não botasse esses hinos, porque atrapalha os seres lá de descer. Aí ele contou para mim, adivinha o que ele fez? Essa era a hora que ele... De acordo com o relato dele, aquelas pessoas mudaram aquele negócio dali e foram para outro lugar. Pelo menos saíram dali, ele não sabe para onde foi e se botaram no outro lugar. O poder da unidade faz isso. Cria ao nosso redor um liberar de ondas de mover que vão cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Por isso, toda vez que um desses principados recebe uma missão, vai em tal lugar e cumpre tal e tal e tal missão. A primeira coisa que ele faz quando chega naquele lugar para cumprir a missão é descobrir onde está a igreja em unidade. Vamos dividir ela antes de começar a trabalhar. O primeiro trabalho é divide o povo. E sabe como eles dividem o povo? Mexendo nas emoções. As pessoas ficam chateadas, pirracentas, de picuinha umas com as outras, magoadas umas com as outras, jogando o jogo de interesse, lutando entre si. Resultado, divisão, e o mover para de operar. Você está aí? Jesus diz assim, versículo 23, versículo 24. Jesus diz assim, Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ele está explicando que a razão de pedir unidade é porque a unidade vai liberar o mover. Mas a segunda explicação de Jesus, por que eu estou pedindo unidade? Jesus está dizendo, a coisa não termina em mim, a coisa termina em vocês. Jesus está estabelecendo assim, por que eu estou pedindo unidade? Porque eu quero que vocês vão morar comigo. O final das contas de Jesus é assim, Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo para mim e para você que eu não tenho que fazer a unidade só para cumprir o plano dele.
E, gente, eu vou te contar. Se fosse, para mim, está de bom tamanho, está valendo. Eu sou escravo de Deus. E para mim, tá bom. Eu não resisto a isso. Eu pertenço a Ele. Eu existo para a glória dEle. Eu não estou atrás de vantagem nenhuma para mim. Se eu perder tudo, dentro da vontade dEle, está valendo para mim. Não estou discutindo com Ele qual vai ser meu prêmio no final. Meu prêmio é fazer o que Ele mandou. Esse é meu prêmio. Mas Jesus bondosamente ignora que eu estou servindo a Ele porque eu sou escravo, porque Ele me comprou, porque eu pertenço a Ele, porque eu tenho um Deus sobre a minha vida. E eu entendo o papel de Deus na minha vida. Eu é que sou dele. Ele é que me controla e não o contrário. Mas Jesus, ignorando isso, Ele estabelece assim: eu não estou querendo a unidade só para vocês fazerem o que eu quero. Eu estou querendo uma unidade porque no meu plano inclui, no final das contas, você descobrir que eu só estava pensando em você. Repito, se Jesus não estivesse pensando em mim, eu ainda aceitaria o governo dele sobre mim, porque eu pertenço a ele. Abra um parêntese para ajudar você a entender uma coisa. Nossa geração entende muito pouco do que é ter um Deus sobre si. Nossa geração entende que ter um Deus sobre si é ter alguém que o socorra nas suas necessidades, ter alguém que o ajude nas suas guerras, ter alguém que o abençoe naquilo que ele precisa. Mas ter um Deus não tem a ver com isso. O antropocentrismo sujou a água nesse assunto. O homem foi colocado no centro e a razão de ser do homem é o seu próprio prazer, o seu próprio conforto, a sua própria funcionalidade. Mas antes do antropocentrismo, o mundo pensava teocentrismo. A razão de ser dos homens era seu Deus. Cada um com o seu, mas todos eles viviam para seu Deus. E eles entendiam o que era ter um Deus. Mas no nosso tempo, não se entende o que é ter um Deus. No nosso tempo, o Deus é só mais uma ferramenta de controle para mim. Mais uma ferramenta que eu posso usar para fazer o mundo funcionar do meu jeito. Em outras palavras, o Deus sou eu. Porque sou eu que controlo tudo. As preces, as orações, a devoção, é só minha ferramenta de negociação para fazer o Deus trabalhar para mim. Por isso eu estou sendo tão claro com você, que quando eu te apresento as vantagens que o Jesus apresenta, eu não estou negociando com você. Quando eu apresento as vantagens, eu estou te dizendo que se elas não existissem, esse ainda seria meu Deus. Amém? Você está aí? Joia. Então, registra isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: Pai, eu quero essa unidade na vida deles. Eu quero que eles cresçam em unidade. Eu quero que eles se desenvolvam em unidade. Porque eu quero, Pai, que quando tudo passar, eu quero que eles vão morar com a gente. E esse descortinar de Jesus tem o objetivo de ajudar você a entender que Deus sempre teve um plano. Desde sempre. Desde antes da fundação do mundo, Deus sempre teve um plano. E esse plano foi pincelado aqui e ali, gotinhas de revelação dele, mas no Novo Testamento se tornou muito mais claro. O plano de Deus, antes de criar o mundo,
antes de criar os anjos, antes de criar os querubins, os serafins, quando Deus começou tudo, Ele deu o pontapé inicial num processo. E o processo tem um objetivo. Quando chegar no final, Ele vai trazer a noiva do Cordeiro para morar com Ele na casa dele. Mas deixa eu ajudar você a entender que é mais do que isso. Quando Jesus diz, em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se não tivesse morada lá, eu contava para vocês que não tinha, mas tem, e eu vou preparar-vos lugar, e quando vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus fala disso, Ele está usando a linguagem figurada, que só é entendida quando você entende o casamento judaico. No casamento judaico, a noiva é inserida na família do pai do noivo. No casamento judaico, a noiva, após o casamento, passa a ter o sangue e o sobrenome da família do pai do noivo. Então imagina, por exemplo, um rei poderoso, um imperador, alguém poderosíssimo no mundo, que pega uma moça, ninguém, sem expressão alguma, e casa aquela moça com seu filho. Após o casamento, ela tem sangue real. Após o casamento, ela tem autoridade real. Porque o casamento coloca ela dentro da família. Quando o Novo Testamento chama a igreja de a noiva do Cordeiro, Deus está fazendo uma promessa. Sabe qual é a promessa? É louca a promessa. A promessa é, vai chegar o dia em que você vai ser esposa. E, gente, claro, isso é linguagem figurada, até porque os homens ficam todos assim, ó, não vem pra cá me chamar de noiva, não, porque me respeite. Mas os homens também são a noiva. Pronto, falei. É linguagem figurada. E o sentido da linguagem figurada é que quando o casamento se consumar, nós vamos entrar na espécie de Elohim. Você está aí? Quando o casamento se consumar, o capítulo 19 de Apocalipse diz que as bodas do Cordeiro chegou porque a noiva ficou pronta. A noiva está sendo preparada para ser inserida através do casamento na família de Yahvé. Então, nós não vamos ser colocados no mesmo nível que os anjos. Deus, desde o começo, Ele tinha uma coisa na cabeça dele. Eu vou resgatar um grupo e vou inserir eles na minha família e vou fazer deles meus semelhantes. Por exemplo, você brinca com o cachorro, você bota o cachorro para dentro de casa, deixa ele assistir televisão com você. Tem gente que até dorme com o cachorro. Eu não dou conta disso não, mas tem umas pessoas que dão. Dorme com o cachorro, mas ele não é seu semelhante. Deus planejou que nós seremos semelhantes, nós seremos inseridos na espécie dele. É isso que simboliza ser a noiva. É a promessa de que quando essa hora chegar, a gente vai ser colocado lá dentro. E nós vamos desfrutar de uma comunhão de dentro. Quando o Apocalipse termina, passando a régua na história humana, ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, porque Deus morará com eles. Então, Jesus está orando pela unidade, e quando ele fala do que a unidade vai fazer com a gente, uma das coisas que ele estabelece que a unidade vai fazer com a gente é: a unidade vai nos quebrantar, a unidade vai nos tratar, a unidade vai nos preparar, a unidade vai liberar o poder que sara, que cura, que melhora, que avança a gente, para que a gente esteja pronta. Jesus diz: Pai, eu estou orando pela unidade porque eu quero que eles estejam prontos, porque eu quero que eles vão morar comigo.
Então, o que Jesus está estabelecendo sobre a unidade é que a unidade vai tratar a gente e vai nos levar para morar com Ele. E, sim, Deus podia, lá atrás, quando Ele ainda estava na fase de criar querubins, serafins, aqueles outros seres, antes de criar a gente, Deus podia lá atrás ter resolvido que Ele faria de nós um bando de marionetes para Ele levar para a casa dele, para ficar por ali, divertindo. Igual a gente tem uns cachorrinhos em casa, os bichinhos ficam lá brincando, se lambendo, e corre para lá, e late para cá, e faz sentido nenhum, e tá lá no quintal, até que alegra a casa, não? Deus podia ter fabricado a gente para ser um bando de marionetezinho? Podia. E podia levar a gente para morar lá na casa dele? Podia. Mas não é isso que Ele está fazendo. No decorrer da história, no decorrer de toda a história da criação, Deus tem uma coisa na cabeça. A cada fato histórico, a cada ação importante na história do mundo, a cada ação importante na história da igreja, Deus está movendo as peças. E todas as coisas estão caminhando para um ponto. E o ponto final da construção divina da história é: vou levar você para morar comigo. Pronto, falei. Essa ideia aparece como figura de linguagem no Novo Testamento todo. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Efésios, falando sobre família e relacionamento homem e mulher, Paulo diz que o relacionamento entre o marido e a mulher, capítulo 5 de Efésios, Paulo diz que o relacionamento entre marido e mulher é um mistério que se cumpre na relação de Cristo com a igreja. Falando exatamente disso, Deus armou um esquema para que quando chegar a hora, a gente seja entranhado na natureza dele. A natureza dele seja entranhada na gente. E a gente vai morar com ele e se relacionar com ele como seres que são semelhantes. Está tudo armado. Então, quando Jesus fala de unidade, e Ele coloca essa conversa no meio, esse mistério no meio, essa coisa que ainda não ficou clara para nós, como é que isso vai acontecer? Já tem algumas coisas que está clara. Por exemplo, já está claro que nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus. Aquele corpo que atravessava a parede, que se teletransportava, já está resolvido isso. Já ficou claro. Mas o detalhe de como é que Deus vai fazer para levar a gente para dentro da espécie dele. Na espécie de Deus só tem 3 indivíduos. Mas Deus vai encher ela, levando a gente lá para dentro. Como é que Ele vai fazer isso? Não sei. Mas Ele armou para levar a gente para conviver com Ele de dentro. Ele está trabalhando na história para isso. Quando Jesus fala da unidade, na oração, Ele diz que a unidade tem tudo a ver com: você vai ser preparado para isso ou você não vai ser preparado para isso? Você está aí? Está percebendo que a unidade é muito importante? Quer pagar quanto? Porque a unidade tem tudo a ver com: você vai ser inserido nessa noiva ou você não vai ser inserido nessa noiva. A unidade tem a ver com isso. Então lembra, o grande tesouro está enterrado no terreno. Você não pode pegar o tesouro. Tem que comprar o terreno. Quer pagar quanto? Eu nem quero falar do terreno, não. Eu quero falar do tesouro para você saber que vale. Porque você vai ter que vender tudo quanto tem e comprar o terreno. Jesus está dizendo que a unidade é tão importante que quando Ele podia pedir qualquer coisa por você, Ele pediu unidade.
Jesus está dizendo que a unidade é tão importante que quando houver unidade, o mundo vai ver Deus no nosso meio. Jesus está dizendo que a unidade é tão importante que ela se relaciona com o nosso destino eterno. Então, quanto que a gente podia pagar por unidade? E, gente, por que é importante você entender isso? Porque no meio da igreja tem tanta picuinha de gente que não quer pagar o preço. Ah, não vou carregar o peso nas costas, não. Por que não? Quem vai carregar então se não for você? Ah, não, eu não vou ser o responsável por fazer as coisas funcionar, não, mas eu só tenho você. Há muitos anos atrás, eu li uma lenda. E você já sabe que eu sou bom de lembrar os conteúdos e péssimo de lembrar as fontes. Então, não pergunta a fonte agora. Eu li sobre uma lenda de que Jesus terminou o serviço dele, ressuscitou dentre os mortos, abençoou os discípulos, voltou para o céu. E quando ele entrou no céu, os anjos cercaram e fizeram aquela festa de recepção e tocaram as trombetas e foi um festão. E aí, um anjo ousou fazer a pergunta que todos queriam fazer. Senhor, você terminou a obra na terra? Ele disse, terminei, que bom. E aí o anjo falou assim, então, mas a terra parece que está tudo do mesmo jeito. Não está não, eu deixei 12 homens lá. Senhor, e quem vai fazer o trabalho? Esses 12, eles vão fazer. Senhor, mas tem certeza que vai funcionar? Tenho certeza, aqueles 12 homens vão fazer. E aí o anjo segurou a onda, mas finalmente ele perguntou, Senhor, e se eles falharem? Jesus disse, eu não tenho outra opção, eu só tenho eles. Eu queria que você pensasse nisso, quando você pensa no poder da unidade. Eu queria que você pensasse que Deus só tem você para engolir sapo, só você. É porque quando você pensa que tem um monte de gente para engolir sapo, por que eu é que vou ter que engolir? Não, na verdade, Deus não tem um monte de gente para engolir sapo, Ele só tem você. Se você não engolir sapo, o plano de Deus vai ruir. Porque só você que pode fazer isso. Toca na pessoa do lado e fala para ela assim, é só você. Deus tem um plano eterno. E o plano eterno de Deus está sustentado na unidade. E a unidade está sustentada no preço que você está disposto ou não a pagar. E Deus está contando com você. Só tem você. Deus vai procurar outro. Deus fala, não tem outro, só tem você. É você que precisa tomar a postura e entender que suas ações agora, suas posturas agora, estão ligadas a destinos eternos. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas são egoístas e egocêntricas. E que elas estão muito mais interessadas em fazer bem para ela do que em resolver o total geral das coisas. Mas escuta isso. Quando Jesus veio e carregou todo o peso sobre ele. Deu uma chiadazinha, porque ninguém é de ferro. Ele falou, Pai, se for possível, se tiver outro jeito, passa de mim esse cálice. Mas eu não quero fazer a minha vontade, não. Eu quero fazer outra coisa, se tiver dentro da sua vontade. Se não tiver, pode bater que eu aguento. Jesus fez isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, Paulo diz que porque Jesus fez isso, Deus deu a ele um nome que está sobre todo o nome. Ou seja, a recompensa de Deus vem com muito mais força para quem aceita pagar o preço da unidade.
Ou seja, o acesso ao tesouro é para quem aceita pagar o preço da unidade. O chamado de Deus para você hoje é para você pagar o preço. Deus está te desafiando a pagar o preço para que o destino eterno seja cumprido. Deus está contando com você. Todo o plano, feito desde a eternidade, encontrou o seu ponto crítico agora, na nossa geração. Tudo que ele armou desde os querubins, serafins, desde a primeira criação, a segunda criação, desde a história da humanidade toda, desde Melquisedeque, Abraão, Isaac, Jacó, José, os 12 patriarcas, desde o momento do Calvário, o momento crucial da história é agora. As coisas estão se fechando, se encaixando, o mundo está sendo preparado para o momento exato, e a pergunta é: quanto você está disposto a pagar para viver em unidade? Se você não estiver disposto a morrer para que a unidade aconteça, para que a igreja de Deus seja uma coisa só, se você tiver a necessidade de puxar a brasa para a sua sardinha, se você tiver a necessidade de ser agradado, de construir seu próprio conforto, se você tiver a necessidade de não levar o desaforo para casa, se você tiver a necessidade de não engolir o sapo, e se você tiver a coragem de dizer dane-se para a unidade, então Deus não vai poder contar com você para o destino eterno, para o que Ele planejou desde sempre, que está desembocando no final da história da humanidade. Você é o escolhido de Deus para praticar essa unidade. Como Jesus foi o escolhido de Deus para viver aquela dor de cruz, você é o escolhido de Deus para viver a dor da unidade. A unidade vai ser a responsável final por fazer a noiva ficar pronta para o casamento da noiva com o cordeiro, que vai fazer a nossa natureza receber a natureza de Deus. A pergunta é: quer pagar quanto? Quanto você está disposto a pagar?